o estilo da atualidade não dava para Jesus, porque Jesus, ele gostava de estar onde tinha multidões. E não somente isso, as multidões andavam atrás de Jesus. Ouçam bem isso aqui. A multidão, ela pode ser tanto benéfica como ela pode ser maléfica. Se vocês analisarem o texto, há um teólogo que diz, um exegeta que diz, que se Jesus não afastasse ou se afastasse da multidão, ela poderia comprimi-lo, poderia pisar nele, poderia feri-lo. Por causa da fama que ele estava tendo, a multidão queria estar perto dele. Mas ainda que essa multidão tivesse problema, tivesse crise, ainda que essa multidão fosse descontrolada, Jesus queria estar lá. Porque são as multidões que têm problemas. E eu não posso fugir das multidões. Então, Jesus Cristo, ele está aqui no meio dessa multidão. Agora, quem é que tem a inteligência para saber lidar com a multidão? O próprio Jesus. Jesus é muito inteligente, ele está aqui no lago de Genezaré, também chamado de Galileia. Se vocês analisarem, ele tinha aproximadamente 12 metros aí de largura por 20 quilômetros de comprimento. Jesus é inteligente, talvez possivelmente estivesse em uma descida, e ele procura saber a acústica do som. Ele diz para Pedro: afasta o barco. E ele faz daquele pequeno barquinho o púlpito para ele pregar. Ou seja, quem tem a técnica, a tática de saber lidar com a multidão é o próprio Jesus. Se o obreiro não souber lidar com a multidão, ele vai morrer. Tem pessoas que dizem assim: cuidado com a fama. Você tem que saber lidar com fama. Cuidado com mulher. Você tem que saber lidar com mulher. Cuidado com a multidão. Você tem que saber, porque você não pode fugir da multidão. É do meio da multidão desgraçada que você faz crente cheio da graça para adorar e glorificar a Deus. A multidão lá fora é um cemitério espiritual que precisa da graça e do poder do Espírito Santo. Eu tenho que estar no meio dessas pessoas. Então Jesus, ele foi inteligente. Ele diz: afasta o barquinho aqui. Mas quando a multidão estava lá, essa multidão não estava errada. Observe bem o texto. O que essa multidão queria de Jesus? O que diz aí o texto? Ah, não, vamos. Só quem está no culto. O que a multidão queria? Vamos lá, o que a multidão queria? Por que as multidões estão frequentando teus cultos? É a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Ou lá na tua cidade, tem alguém que para e diz assim: pastor, eu queria lhe ouvir pregar a palavra. Será que essa multidão está pedindo isso hoje para nós? O que a multidão está pedindo para a igreja? Eu acho bonito o louvor daquela igreja. Isso é mensagem? Eu acho bonito o jeito que aquele pastor, ele faz o trabalho dele. Mas quem é que está interessado em ouvir palavra de Deus? Quem é que está sedento de ouvir Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui para vocês. Quando você vai para o próprio texto original, a primeira palavra que aparece aqui não é rema, que muitos tentaram fazer desse texto um texto místico. Eu vou explicar daqui a pouco o verso 5. Mas a primeira palavra que aparece aí é logos. Digam comigo, logos. Bem forte, logos. A multidão, ela se ajuntava para ouvir logos. Ela não se ajuntava para ouvir rema. Apesar de que se pode dizer que a palavra rema, ela tem origem também do logos. Mas a multidão não se reunia para ouvir uma palavra, como eu diria, aquela palavra: tua vida vai mudar, teus problemas serão solucionados, até sexta-feira você vai ver. Não. A primeira palavra que aparece aí no texto original, o português não vai dizer, mas a primeira palavra que aparece é: a multidão se ajuntou para ouvir, logotuteu, para ouvir a palavra de Deus. Digam comigo, ouvir a palavra de Deus. Bem forte, ouvir a palavra de Deus.
Cadê tua Bíblia? Levante ela aí. Cadê tua Bíblia? Levante ela aí. Quem crê no poder desta palavra? Não, eu pergunto aqui, só quem crê no poder desta palavra? Se vocês atentarem bem para essa passagem bíblica, logo que você pega o Salmo 33:6, é dito: pela tua palavra os céus foram criados, e todo o seu exército, pelo sopro da tua boca. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: os mundos foram criados pelo poder da tua palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor faz arder o coração daquele que se volta para ela. E não há coração duro, resistente, que possa aguentar o martelo desta palavra. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como martelo? Então deixa eu dizer uma coisa. A primeira palavra é logos. Quando você abre João primeiro está escrito: no princípio era o verbo. Verbum no latim, mas se vocês pegarem o texto original no princípio era o logos. Sabe o que gera a igreja? Palavra. Sabe o que gera discípulo? Palavra. Sabe o que gera fé? Palavra. Sabe o que gera poder? Palavra. Sabe o que gera crente? Palavra. Sabe o que cura? Palavra. Quem glorifica a Deus? Não suba aqui com historinha, não venha para cá com gracinha, não venha para cá com técnica. Aqui só funciona a palavra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: quer um ministério sustentado, quer um ministério abençoado, pregue a palavra. Talvez alguém vai dizer, mas ele não está nem escutando. O profeta Ezequiel, Deus disse no capítulo 2: prega a minha palavra, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, vão saber que passou no meio deles. Eita glória, só quem glorifica. Passou no meio deles um profeta. João Batista não curou nem de dor de cabeça. Mas quando a multidão terminou de ouvir a Jesus, disseram: João Batista não tinha a corrente dos 318 do sal grosso, ele não tinha um movimento de cura, mas tudo o que ele disse desse homem é a verdade. Olha para cá, a autoridade de um ministro não está no terno que ele usa. Tu pode vir, tem deles aí que os ternos é bonito, lencinho aqui do lado. Eu não sou contra não, tu pode usar teu lencinho, né, assim, lencinho todo bonito, sapatão bonito. Aí ele faz aqui uma muganga, faz aqui. A tua autoridade não está nisso não, meu irmão. A tua autoridade não está na careta, não está nas tuas lágrimas. A tua autoridade não está no pulo que tu dá aqui. A autoridade está na palavra que gera vida. Cadê a tua Bíblia? Levanta aí tua Bíblia, deixa eu ver tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Eita glória.